Saudações alviverdes a todos, eu sou o Conrado Cacassi e vamos para mais um react de uma coletiva do professor Abel Ferreira, com atraso, admito que com atraso, estou gravando isso no sábado pela manhã, ontem, sexta-feira, que foi o dia seguinte da final, eu não tinha cabeça para nada, não queria saber, não queria ver futebol, não queria ver nada, estava puto mesmo, puto. Então, desculpem por isso, mas hora de virar a página, né? E acho que tem que ser feito o registro do que disse o Abel na coletiva após o jogo. Aí fui preparar o arquivo, né, para colocar aqui para vocês, e para minha surpresa, 3 minutos e meio de coletiva. Ou seja, acho que ele também estava bem puto. Acho que essa é a postura correta para quem perde um derby numa final. Não tem como, né, ficar felizinho, ficar dando risadinha, tem que ficar pistola mesmo. Mas também tem que responder as perguntas que foram feitas, não sei quais, vamos ver ainda. E principalmente tem que fazer o time jogar. Eu mantenho a base do que eu disse ali no pós-jogo, ainda de cabeça quente. Eu entendo que o Campeonato Paulista ele é um torneio de pré-temporada, e eu não estou falando isso porque a gente perdeu, porque eu queria muito ter ganho, mas ele segue sendo um torneio de pré-temporada, e o que isso quer dizer? É um torneio onde os elencos que disputam os campeonatos estaduais, eles estão mais nivelados, porque principalmente os que se reforçaram mais, os que reformularam mais, ainda não estão do jeito que precisam estar. E isso diminui a diferença teórica entre um elenco forte e um elenco fraco. Se o elenco forte é forte, mas ainda não está treinado o suficiente, ele não é tão forte assim. Não é difícil entender esse raciocínio, né? Mesmo assim, era para ter ganho do Corinthians. Mesmo assim. Não ganhou, vamos ver o que ele vai falar a respeito. Agora, eu mantenho também a impressão de que nós vamos ficar muito na frente do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque é um campeonato de pontos corridos, o time tende a se entrosar, tende a se acertar, e o Corinthians é isso aí mesmo. Né? Eles ficam aí nesse doping financeiro deles. Até quando a corda vai aguentar, não sabemos. Problema deles. Ganharam o Campeonato Paulista. Parabéns para eles. Do jeito que foi, né? Já ganharam de jeito mais feio. Vamos combinar isso aí também. E a gente tem que virar a página, cara, e focar no que a gente tem que fazer. Então, o Abel tem que focar no quê? Em fazer Estevão, Paulinho e Vitor Roque encaixarem, junto com o Veiga. E também tem que entender, e nós temos que entender também, que o Estevão vai embora. Que ele tem que preparar o time para esses 3 meses com o Estevão, mas também já tem que pensar no time sem o Estevão. E essa dinâmica vem sendo uma constante no Abel nos últimos 2 anos. Entra um, sai outro, que está vendido, e não consegue pegar o conjunto necessário. Então você tem os craques ali, mas não consegue dar conjunto para os caras. Às vezes encaixa, às vezes rapidinho encaixa, às vezes não. Então é isso que o Abel tem que conseguir cada vez mais rápido. É nisso que ele pode focar e melhorar, em desenvolver um time de forma mais rápida. É fácil falar, claro que é fácil falar. É isso que a gente quer, é isso que a gente precisa. Agora, como vai fazer, é ele que tem que dar o jeito. Mas vamos lá, vamos ver o que ele falou. Abel, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Queria que você fizesse uma avaliação da partida e também uma avaliação desse momento ruim, né? Perder um título, principalmente porque já há alguns barulhos externos, principalmente de alguns torcedores satisfeitos com algumas coisas, de falas de empresários, por exemplo, do Veiga, falando, pô, ele já poderia sair no meio do ano, como também blindar nesse momento todo esse elenco do Palmeiras, que é vitorioso, mas acabou perdendo esse título para o arquirrival. Boa noite. Boa noite.
para quem, como alguns diziam que nós, né, íamos estar um mês a ver esta final em casa, viemos a disputar e o jogo foi perdido, na minha opinião, no nosso jogo em casa. Concordo. Em função daquilo que são os 90 minutos de lá e de cá. Nós perdemos esta eliminatória em casa, aqui, foi o que foi, e parabéns ao Corinthians também. Boa noite, Abel. João Quer do Verdazo. Antes da pergunta do João, normalmente o Abel fala. Ele está seco, é por isso que demorou tão pouco essa coletiva. Então já foi 1/3 da coletiva em uma pergunta que ele respondeu muito rápido. Tá? Concordo, foi perdido lá no jogo em casa. Nós tínhamos que ter feito a nossa vantagem, usado o fator campo e não usamos. Então, perdemos a nossa chance no jogo de ida. Ficaria bem mais fácil segurar no jogo de volta. Mas não concordo com essa relativização que ele faz de para quem achava que a gente ia ser eliminado na fase de grupos, na fase de classificação, chegamos até a final. Não interessa, cara, não interessa. Tá? Na verdade, não tinha nem que ter passado o aperto para classificar. Então, essa parte aí, desculpa, Abel, mas não concordo nem um pouco. Mas vamos lá, vamos para a pergunta do João. Olha, hoje foram 10 finalizações do Palmeiras, mas só uma que levou perigo ali, só uma vez que o Hugo trabalhou, que foi justamente no pênalti. Aí a gente pode entrar de novo naquele papo da eficácia, né, que muitas vezes a gente tem falado nas coletivas, mas será que não tem a ver um pouco também com a qualidade na criação das jogadas? Porque poucas dessas finalizações são realmente chances claras, com o atacante equilibrado e bem posicionado para finalizar. Muitas são por pura pressão, acaba finalizando. E num segundo ponto, quanto que você acha que isso tem a ver com muitos dos reforços terem chegado só agora em fevereiro e alguns não estarem 100% entrosados com o time? Não tem a ver com nada, tem a ver com... Sim, acho que com bola podíamos ter feito, sobretudo na primeira parte deste jogo aqui, mais dinâmicos. Mas parabéns ao Corinthians, nós fizemos o que pensámos, sobretudo na segunda parte. Na primeira parte, como eu disse, achei que não fomos muito criativos. E dar os parabéns ao Corinthians, nada mais, vamos continuar. Perdemos uma final, mas para ir a perder é preciso cá estar. E cada um valoriza as coisas do jeito que quiser. Eu sei muito bem onde é que estou, o clube que estou, o país que estou. Dar os parabéns ao Corinthians e seguimos para a próxima. Não, Abel, peraí. Abel, velho. Vamos lá. Tudo bem, momento de cabeça quente, não quero falar muito, mas as perguntas são absolutamente pertinentes. Primeiro, a qualidade das finalizações, porque é um recurso que o Abel usa muito nas coletivas. Quantas chances o Palmeiras teve? 10. Mas vem cá, quantas que a gente levou realmente perigo para o gol do Hugo Souza? Então, isso não tem... Aí ele complementa a pergunta, quer dizer, não só ele vê o número frio, mas ele já tenta... Ele, que eu falo, o João, ele já tenta relacionar com uma possível causa. Bom, o time não está criando, o time não está machucando os adversários de verdade. Não seria porque os reforços ainda não estão devidamente entrosados? Para mim, a resposta é sim. Mas eu queria ver a resposta do Abel. E ele não respondeu nada. Então, poderia ter respondido isso, mas aí, se ele fala que sim, é porque os reforços ainda não estão devidamente entrosados, aí ele vai entrar em rota de colisão com os chefes dele. E ninguém gosta de entrar em rota de colisão com o próprio chefe. Mas que bom que a pergunta foi feita e que essa ideia comece a ser debatida entre os torcedores que querem debater, de verdade. Porque a gente vê, né, que tem torcedores que gostam de xingar, gostam de dar espetáculo na internet. Aliás, vou fazer um parênteses aqui. Eu vi uma crítica do José Trajano, de quem eu não gosto do trabalho dele, tá? Eu acho que o trabalho do José Trajano, a ótica dele normalmente não me agrada.
mas nessa ele foi certeiro. Ele, num post no Instagram dele, ele mencionou essa nova moda de ter ataques de raiva, de gritar, de falar um monte de palavrão, que vem dos torcedores, da mídia de torcedores, e que está passando para os jornalistas da grande mídia. Deveria ser o contrário, né? Os que são profissionais inspirarem os amadores a fazerem um trabalho cada vez melhor. Mas parece que é o contrário. As pessoas que vêm sem muito preparo e que conseguem sucesso por conta disso estão influenciando quem deveria fazer as coisas num nível, né, um pouco mais alto. Por quê? Porque esses caras não estão preocupados em fazer coisas em nível mais alto, estão preocupados em conseguirem mais audiência e estão vendo que os amadores estão conseguindo e estão copiando os amadores. É estranho isso, né? Eu tento ir num caminho aqui que a gente já determinou há muito tempo. Vocês sabem, vocês conhecem o nosso trabalho. A gente não vai fazer isso nunca. Vocês nunca vão ver aqui o Verdado se descabelando. Até porque, né? Mas vocês entenderam. Então, fechando parênteses aqui, acho que a postura do João foi a melhor possível. Fez a pergunta, provocou o debate, e seria muito bom se esse debate ganhasse corpo na internet, dentro da torcida palmeirense. Mas, infelizmente, parece que não é não é disso que a turma gosta mais. Mas a gente continua muito leal aos nossos princípios, fazendo esse trabalho para você que gosta. Para você que gosta de gente se descabelando, não é aqui no Verdade, mas valeu a tentativa. Vamos em frente. Boa noite, Abel. Tudo bem? João Vitor, Giants of Verde. Abel, uma pergunta. Queria saber se você conseguia explicar por que o Palmeiras ele não consegue ser mais aquele Palmeiras de 2022 que amassava os adversários nos primeiros 15 minutos, era um rolo compressor. O que está acontecendo? O torcedor sente falta desse Palmeiras. É isso mesmo. O que está acontecendo é que voltamos a uma final. Disputamos uma final, certo? Mais uma final, certo? Pronto. O que está acontecendo é que o Palmeiras está-se a reforçar e os nossos adversários também, e que não vamos ganhar sempre. Portanto, dar os parabéns ao nosso adversário. Eu já falei isso várias vezes, que não vamos ganhar sempre, vamos lutar sempre a ganhar, como foi. Infelizmente hoje não fomos tão felizes como poderíamos ter sido, mas o futebol é isto, e seguimos. Abel, boa noite. Caio Sampaio da Web Rádio Gol. Peraí, vamos lá. Abel, a pergunta é clara. Por que o Palmeiras... Não precisa ser igual ao 2022, mas um rendimento melhor. Por que o Palmeiras não tem um rendimento melhor? Como tinha em 2022, mas pode ser 2023, o próprio time de 2021 tinha um rendimento melhor. Por quê? É só responder. O problema, mais uma vez, se responder, vai bater de frente com os chefes. Ou, eventualmente, vai ter que assumir uma eventual incompetência e dar razão para os críticos dele. Que eu não acredito. Eu não acredito que o Abel deixou de ser um cara competente. Acredito muito mais em peças-chave que vão rodando, fica pouco tempo com uma formação, entra Endrick, sai Endrick, entra Estevão, sai Estevão, e não consegue dar conjunto para o time e não consegue fazer render. Vai conseguir. A hora que sair o Estevão e ele fixar ali o time titular, como ele fez em 2022, com Scarpa, Rony, Dudu e Veiga, vai encaixar, né? Quando ele encaixou Danilo, Zé Rafael ali, deu, né? Aqueles 6, era sempre aqueles 6, 22 o time voou. Nunca mais ele conseguiu fixar os 6 da frente. Sempre tem um mexendo, sempre tem um que entra, um que sai, um que entra, um que sai. É impossível fazer render mesmo quando... Não é impossível. Dá para fazer. Não está conseguindo. Então, esse é o questionamento do nosso colega.
E o Abel tem que dar um jeito de fazer isso acontecer. Com o Estevão e mais tarde sem o Estevão. A parte defensiva está funcionando bonitinho. O Palmeiras toma pouco gol. Não vai ganhar sempre? Ok. Também acho beleza esse pensamento. A gente não tem que exigir vitória, título, vitória, título, vitória, título. A gente tem que exigir protagonismo. E é o que o Palmeiras fez hoje, nesse campeonato. Chegou na final, disputou e perdeu a final. A gente fica pistola de perder uma final para o Corinthians. Mas seria muito pior se não tivesse chegado na final. Eu entendo esse raciocínio do Abel e concordo com ele. Mas não pode ter essa visão conformista. Chegamos na final, está tudo certo. Não, não está tudo certo, porque dava para ter feito melhor. Então é esse o ponto. Simples. Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Não está tudo errado porque perdeu do Corinthians, mas está longe de estar tudo certo. É isso que a gente defende aqui. Essa é a nossa visão aqui. Entendo que o Abel não pode concordar publicamente com tudo. Só não sabemos até que ponto ele, intimamente, ele concorda com o que a gente está falando aqui, mas não fala, ou se ele acha isso mesmo. Se ele acha que está tudo certo. Aí é um problema. De placa. Olhando o primeiro jogo, a semana que teve de trabalho e hoje, o que você acha que faltou para o Palmeiras ter saído com a vitória? O que precisa melhorar no futuro? Faltou fazer mais golos que o nosso adversário. Essa aí dá! Peraí. Abel? Peraí. Faltou fazer mais gols que o adversário. Tudo bem que o nosso amigo, o nosso colega ali até pediu, né? Acho que eu responderia a mesma coisa. Mas o Abel, ele está num papel ali que ele tem que fazer melhor, né? Ele tem que responder, ele tem que pelo menos tentar dar uma resposta genérica e explicar por que o Palmeiras não conseguiu ganhar do Corinthians. Mas ele estava poucas ideias. Abel, poucas ideias, não estava afim, é humano. Eu prefiro um cara que esteja de mau humor, pistola, como estava o Abel, do que alguém com um sorrisinho, né? Logo depois de ter tomado um taca do Corinthians. Então, tá bom. Vou repetir aqui o que no que eu acredito para esses próximos meses. A gente tem algumas competições importantes pela frente. Essa semana começa o Brasileirão e a Libertadores. E daqui pouco mais de 2 meses, vejam, pouco mais de 2 meses, estaremos embarcando para o Mundial nos Estados Unidos. E ainda em meio a tudo isso tem a Copa do Brasil. Ou seja, são campeonatos importantíssimos. Qualquer um desses que a gente ganhe, o peso do Campeonato Paulista vai virar pena. Vai virar uma bolinha de sabão. Agora ele ainda pesa, agora ele ainda é importante porque está muito recente. Eu me lembro que outro dia eu tive que fazer um exercício aqui de pensar mais do que 5 segundos. Peraí, de quem que o Palmeiras ganhou a final do Paulista ano passado? Foi contra o Santos. Eu não lembrei de cara, assim. Eu precisei... Peraí, com quem que foi mesmo? Então, o Paulista é um campeonato menor, sem dúvidas. E quando a gente falou isso no ano passado, o Abel fica bravo. Vocês estão desmerecendo a nossa conquista. Não, ele é um campeonato menor. Tanto que esse ano o Palmeiras jogou com o time misto, metade da fase de classificação, o que custou jogar o segundo jogo em casa, que pelo menos nos campeonatos paulistas estava servindo por alguma coisa. Então, acerta o time, acerta esse terceiro terço, esse último terço. Vamos fazer com que os jogadores cheguem para finalizar 10, 15, 20 vezes por jogo e façam mais que 1 gol, 0 gol. Que eles façam 2, 3, 4 gols.
Quem finaliza 20 vezes, dá para fazer 3 gols. Se as finalizações tiverem qualidade. E para isso precisa entrosar melhor a fase ofensiva. Precisa fazer essas novas peças encaixarem. Vai insistir em manter o Estevão jogando ali na ponta? Paulinho e Vitor Roque. Paulinho vai ficar aberto? Não vai ficar perto do gol? Só porque tem o Vitor Roque? Então, são coisas que eu acho que a comissão técnica pode pensar. Eu estou falando só uma ou outra possibilidade. Tem dezenas de possibilidades e combinações que podem ser desenvolvidas quando você tem Veiga, Paulinho, Vitor Roque. E acho também que tem que começar a pensar na lateral direita. Precisamos de um lateral direito com vigor físico e que dê conta tanto de atacar quanto de defender. Marcos Rocha está na descendente, Mike claramente na descendente e o Giai ainda não mostrou a que veio. Então, são acertos que precisam ser feitos para a sequência das temporadas que vem pela frente. Amanhã começa o Brasileirão, estaremos no Allianz Parque, eu e Anderson Corrêa transmitiremos Palmeiras e Botafogo do Rio a partir das 16 horas aqui no nosso canal. Conto com você. Muito obrigado pela companhia, pela audiência, um grande abraço, saudações alviverdes.